Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é a nossa aula 7, tô muito feliz com isso, a gente tá conseguindo avançar bem com a matéria. E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma temática que vem sendo muito pedida, que é como escrever uma redação sem saber nada sobre o tema. Prof, o que que eu faço quando chega aquele tema que, meu Deus do céu, assim, eu já leio, já me dá dor de cabeça, eu não consigo entender, eu pesquiso, eu leio o texto de apoio e nada, não flui. Bom, para isso, eu trouxe hoje aqui para vocês temas gerais que dá para a gente utilizar como peça-chave para qualquer tipo de argumentação. Que sabendo sobre isso, pesquisando sobre isso, assistindo documentário, série, filme, enfim, o que for relacionado, você vai conseguir argumentar, nem que seja um pouquinho ali, vai conseguir fluir alguma coisa na sua mente que vai sair uma redação, e uma redação 800 a 1000 no Enem. Bora lá! Bom, gente, a primeira temática que eu trouxe aqui é a questão da saúde, né, gente? Infelizmente, a gente tem diversos impasses com relação à saúde no Brasil. Faz algum tempo que não sai, né? Não cai nenhum tipo de tema relacionado à saúde no Enem. Então, eu acho muito provável que caia alguma coisa relacionada a isso. É sempre um tema muito quente, né? Todo ano a gente cita saúde mental e automedicação como possível tema, até agora nada. Quem sabe esse ano? É sempre bom se manter informado sobre tudo isso que eu vou falar aqui. Primeira coisa, saúde mental e automedicação. Bom, automedicação, pedi uma redação para vocês, né? Boa parte de vocês fizeram, foi a primeira redação que eu pedi. E, gente, vocês viram, né, quanto que é prejudicial, quanto que no Brasil nós somos o país que mais se automedica no mundo, quanto que isso é prejudicial, quanto que a gente tá acabando com a nossa saúde com isso e pode até futuramente desenvolver doenças por conta desse tipo de ato. Saúde mental, como que no Brasil a gente tem também uma alta taxa de pessoas com depressão, com ansiedade, como que tá tudo ligado à relação urbana que a gente tem, né? O dia a dia maçante acaba trazendo diversos tipos de problemas à nossa saúde mental. E também com a questão, né, de questões mais psiquiátricas, vários tipos de transtornos, síndromes que a gente tem e que é importante sempre estar ligado, porque pode cair sim alguma coisa mais relacionada a transtornos, por exemplo, no Enem, e se você não sabe, se você não pesquisa qual tipo de transtorno é mais presente no Brasil, lembrando que redação sempre vai focar no Brasil, você vai ficar um pouco perdido. Então, sempre se mantenha atualizado sobre isso. Saúde pública, bom, falar de saúde pública, falar do SUS, né? Não tem como não falar. Quanto que o SUS é importante para a gente, quanto que ele facilita o acesso das pessoas à saúde no Brasil, que se não fosse por ele as coisas seriam muito mais difíceis. E sobre a questão do coronavírus, né? Muitas pessoas podem achar, será que vai cair alguma coisa relacionada ao coronavírus? Então, gente, redação assim, a redação do Enem geralmente nunca cobra um tema muito atual, assim, tipo, nossa, estou vivendo isso aqui, vai cair isso, exatamente isso que eu tô vivendo. Redação do Enem não é assim, gente. Primeiro que a redação do Enem é sempre feita no começo do ano, então por isso que fica mais difícil ainda de cair alguma coisa relacionada a isso. Mas o que acontece? Pode ser que caia alguma coisa relacionada à vacina, caia alguma coisa relacionada a vírus no geral, né? A ação do vírus no nosso organismo. Se você está atualizado com notícias, sabe o que acontece, como o coronavírus age no nosso corpo? Você já estourou, né? Você já vai conseguir escrever alguma coisa ali, vai conseguir resolver uma questão, seja de geografia, seja de história, enfim, o que cair, porque você sabe, você pesquisa. E, gente, é o tempo todo isso. Conhecimento geral ajuda muito em qualquer tipo de questão, tá? Não vai achando que é só a matéria dada ali, não. Se você consegue correlacionar as coisas, às vezes você nem sabe a matéria, mas se você já leu uma notícia sobre aquilo, você vai acertar, beleza? Então, saúde, gente, eu aposto nesses 3 tópicos como questões, assim, para vocês ficarem bem atentos, né, para o Enem. E eu aposto, assim, mais ainda na questão da saúde mental. Eu acho muito interessante e um possível tema para esse ano. Vamos lá, educação. O que tem ligado à educação? Coloquei aqui para vocês ciência, né? Porque a ciência é a base de tudo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um apoio científico tão grande, a gente não tem um incentivo, né, a isso. Mas no Brasil nós temos grandes cientistas que acabam caindo no fenômeno chamado fuga de cérebros. O que é isso? Fuga de cérebros é você ter um cientista muito bom no seu país, mas ele acaba indo embora para os Estados Unidos, para a Europa. Por quê? Porque lá eles vão oferecer material para esses cientistas trabalhar, vão oferecer laboratório e tudo mais. Então, isso acaba ocasionando grande parte da fuga de cérebros no nosso país. E é isso, gente. Enquanto a gente não ter um apoio à ciência, enquanto a gente não ter a consciência, né, de que a ciência é tudo para a gente conseguir uma boa educação,
nós vamos continuar com essa questão de não ter bons cientistas desenvolvendo seus trabalhos aqui mesmo no nosso país. Homeschooling, né, que para quem não sabe é a questão de você estudar em casa, não exatamente EAD, mas tipo, receber sim um material, geralmente em forma de livros, enfim. É como acontece nos Estados Unidos, né? Muitas crianças estudam em casa com a ajuda dos seus pais. Tem senadores que estão querendo aprovar leis de homeschooling no Brasil. E aí, assim, vem de prós e contras, né? A gente tem que pesquisar um pouco mais sobre isso, mas é uma questão também muito presente. Educação à distância, EAD, é o que a gente está vivendo, né? O que a gente sabe muito bem falar sobre no momento, e é muito importante estar ligado, gente. Não somente assim, tô vivendo, sei já o que quer e não preciso pesquisar. Não. Pesquisa. O que é o EAD de verdade? EAD é boa, né? O que é o EAD de verdade? A gente está vivendo exatamente o EAD? Na verdade, gente, a gente está vivendo um ensino remoto, sabia? Porque o EAD de verdade, ele proporciona para você uma plataforma de estudo. Ele proporciona para você materiais de estudo em casa. A gente não tem isso. A gente tem o estudo pela internet, ali, né, no Instagram, no YouTube, posta no Classroom, mas isso não é exatamente o EAD. Isso é uma adaptação que a gente arrumou para ensinar em casa. É o ensino remoto. O EAD em si tem toda uma plataforma, toda uma preparação. Tá? Então, assim, não tenham. Eu sei que é difícil, a gente tem uma repulsa já só por ver o nome EAD, mas EAD em si, bem feito, bem elaborado, é uma coisa muito boa. Oferece educação para quem não tem a condição de ir presencial lá estudar, tá bom? Não vamos ter esse preconceito quanto ao EAD. E a questão, gente, dos problemas, né, que a gente tem na sociedade, como isso reflete na educação. Agora, mais do que nunca, né, a gente está vendo como que a questão da inclusão digital é muito importante e ainda assim muito dificultosa, né, no Brasil, como que a gente tem pouco acesso à internet. Quando eu falo acesso à internet, tô falando de acessar o Facebook ali para curtir a voz do amiguinho, não. Tô falando em questão de a gente conseguir assistir um vídeo no YouTube sem acabar sua franquia, sabe? Você ter ali uma internet de qualidade que não vai ficar travando o tempo todo. A gente não tem isso no Brasil, de total acesso para todos, né? Então, agora a gente está vendo como esse problema na sociedade está refletindo na nossa educação, porque, infelizmente, quem não tem o acesso à internet não está recebendo educação nesse momento. Bora para o próximo. Tecnologia, gente, né? Como que acabei de falar para vocês sobre a inclusão digital, que é muito importante. Tecnologia está presente em tudo, né? Quem não tem um celular hoje em dia, a maior parte de nós temos. Acesso à internet ainda é difícil, mas né, também as pessoas estão conseguindo agora com mais facilidade. E como que a inclusão digital é importante, né? Acabei de falar sobre a questão da educação, como que isso muda tudo na educação, e também para atualizar, né, gente? Boa parte das notícias hoje em dia são dadas pela internet, boa parte de qualquer coisa, um curso, você quer fazer uma compra, tudo isso, boa parte das coisas você consegue fazer pela internet. Então, inclusão digital é um assunto muito quente também, e sempre cai em alguma questão, mesmo que não caia como tema de redação, cai uma questão de geografia, uma questão de sociologia, enfim, sempre vai cair em algum momento. Crimes virtuais, gente, como que a internet facilita, né? O acesso à tecnologia facilita com que esses crimes aconteçam, mas também facilita com o contrário, facilita com o combate a esse tipo de crime, né? Como que antes da gente ter todo esse tipo de tecnologia que a gente tem hoje em dia, quando eu falo tecnologia, eu não falo só internet, falo em máquinas, falo em chips, enfim, qualquer coisa ali que consiga rastrear as coisas com mais facilidade, né? Como que antigamente era mais complicado, era mais complexo você conseguir desvendar um fake, por exemplo, e hoje em dia você vai na polícia e ele já tem ali toda uma tecnologia justamente para isso, já tem todo um sistema, né, um protocolo para atender crimes virtuais. Coloquei aqui para vocês também a questão da relação do jovem com a tecnologia, né? Que a gente, assim, o tempo todo com o celular na mão, é muito presente na nossa vida, não tem como negar. E como que isso está, assim, cada vez mais presente, cada vez mais atual, né? E como que a gente lida com isso, tanto na questão boa quanto na questão ruim. Bora pro próximo? Meio ambiente, gente, que assim, eu aposto muito em meio ambiente como TV de redação esse ano. Faz muito tempo, acho que já faz uns 8 anos, 8 ou 10, não, 10 anos já que não cai um tema relacionado ao meio ambiente.
Problemas ambientais, que não preciso nem falar, né? Mariana, Brumadinho, queimadas na Amazônia. Como aqui no país a gente tem um grande problema, né, aqui no Brasil, com relação a problemas ambientais, mesmo sendo um país extremamente rico em fauna e flora, a gente ainda tem essa problemática de desrespeito quanto a isso, né? Relação do homem com o meio, né? Como que a gente está o tempo todo interagindo com o meio ambiente e mesmo assim a gente não tem esse respeito por ele, a gente está o tempo todo, mesmo que faça alguma coisinha ali, você está interferindo, tá? Mesmo que seja de uma forma correta, você interfere. E como que isso, assim, tá muito presente na nossa vida e que a gente tem que abrir os olhos para isso, né? Sustentabilidade, abrir os olhos para a questão de tentar usar os recursos naturais de uma forma mais consciente. Então, a relação do homem com o meio é uma questão também que eu acho muito quente como redação. E o negacionismo contra os problemas ambientais. Infelizmente, mesmo que a gente tenha problemas ambientais nem visíveis na sociedade, tem gente que olha assim e fala: ah, isso aí é invenção do governo, isso aí é invenção da mídia, né? Não existe, não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falando sobre isso. Infelizmente, é real que as pessoas ainda não acreditam que a gente tem tantos problemas ambientais e quanto eles são sérios, tá? E eu coloquei aqui para vocês também, gente, a questão do esgotamento dos recursos naturais, né? Como que a gente tá acabando com um pouco que a gente tem. Assim, a natureza, ela sempre se renova. Mas o problema ela não se renova a tempo da gente conseguir usar, se renova, usar, se renova. Não é assim. O que acontece? A natureza, ela vai ter o tempo dela ali para renovar, mas se a gente usa em excesso, usa exacerbadamente, a gente vai perder esse tipo de recurso antes mesmo dele se renovar. O que está acontecendo com o petróleo agora? Isso causa, né, guerras, né, territoriais. As pessoas vão querer cada vez mais invadir um país, querer invadir o outro em busca um recurso que o outro não tem. Enfim, é o que acontece já há muito tempo e tende a acontecer mais e mais enquanto a gente não aprender a se relacionar com o meio de forma correta. Vamos para o próximo? Comportamento social, gente. Agora, assim, a gente também mais do que nunca, né? Como que a questão de minorias e marginalizados no Brasil está sendo cada vez mais presente, como que a gente... Na verdade, assim, sempre esteve presente, mas a gente não tinha tanto acesso a essa informação, era tudo muito negado, muito tapeado, e agora com os vídeos, né, câmeras em todo lugar, uma pessoa com o celular o tempo todo pode filmar uma agressão, pode filmar uma questão de racismo, enfim... Como que a gente está vivenciando bem isso, né? E como que essas pessoas são maltratadas na sociedade, questão tanto de racismo quanto a questão dos indígenas também. A gente vê o tempo todo, né, os indígenas sendo retirados das suas terras, sendo mortos por pessoas ali que querem tomar esses lugares. Enfim, como que é importante a gente ter esse respeito por essas minorias, né? Além do respeito, também conhecer, saber o que é, saber quais são os direitos deles e por que eles buscam esses direitos, tá? E cultura, gente. É um tema, assim, que caiu ano passado, é muito difícil cair esse ano, né? Caiu ano passado a democratização do acesso ao cinema. Eu acho muito difícil, acho não, tenho certeza que é difícil cair algo relacionado à cultura esse ano. Mas também, cultura erudita, cultura popular, sempre é importante a gente saber o que é, saber a diferenciação e pesquisar mais sobre todos os tipos de cultura possíveis, né? No último seminário, no último debate, a gente teve isso sobre cultura e foi muito legal, mas também tentar saber um pouquinho mais sobre cultura brasileira, sobre o que a gente tem aqui no Brasil, a cultura do Sul, a cultura do Norte, a cultura do Nordeste, do Sudeste, enfim, não fechar os olhos sobre nada, tá? E os desafios que a gente tem para se comunicar, né? Infelizmente, mesmo a gente tendo todo o acesso possível à internet, acesso possível à questão de, enfim, de conhecer melhor uns aos outros, né? Questão até de preconceito linguístico, a gente ainda assim tem aqueles preconceitos, né? Que a gente tem durante muito tempo na sociedade. É normal, isso vem da gente, né? Isso vem... Não é normal, normal assim, gente, eu falo que é normal porque vem enraizado, né, na gente, mas não que é algo que a gente tem que continuar com isso, imagina. A gente tem sempre que buscar não ter desafios para se comunicar, não ter nenhum preconceito. Essa é a meta, né? É difícil, a sociedade ainda é muito preconceituosa, mas a gente consegue, com o tempo, sim, mudar isso. Então, também se manter ligado a isso, aos tipos de linguagem que a gente tem, né, linguagem passiva, linguagem ativa, como que a gente pode
se transformar realmente através da linguagem. Linguagem é tudo, a forma que você se comunica é tudo, diz muito sobre você. Vamos pro próximo? Bom, a gente tem aqui também a questão de segurança, gente, né? Bom, no Brasil, a gente tem milhares de problemas relacionados à segurança, né? Acho que vocês já devem saber bem disso, quem assiste jornal, quem tá ligado nas notícias. Como que no Brasil a gente tem um grande índice de criminalidade e impunidade também, né? As pessoas cometem os crimes e saem ali, ó, ilesos, não sofrem nada, às vezes nem são presos pelo que fizeram. Como que isso é horrível, tanto para a família, né? Principalmente para a família que vai ver que a pessoa que, enfim, matou um ente querido ou praticou algum tipo de crime contra a pessoa está lá livre, impune. E também para a questão do respeito, né? A nossa Constituição, que infelizmente é pouco respeitada e pouco estudada, como que isso causa diversos problemas no nosso dia a dia, como que a gente tem uma grande violência urbana, o tempo todo andando na rua com medo, escondendo o celular, e medo de acontecer alguma coisa, medo de sofrer uma violência sexual. É muito terrível isso, gente, e a gente não pode se cegar, novamente digo isso, né, tipo, sempre tá se atualizando e sabendo do que tá acontecendo no Brasil, tá? No Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil. Violência digital, né, a questão de criar fakes na internet para falar sobre o outro, para falar alguma coisa ruim, enfim, ou até mesmo para conseguir roubar dados de alguém, isso entra também na questão da tecnologia, como que essa violência digital está sendo muito frequente, cada vez mais a gente vê algum tipo de questão sobre isso. Recentemente vi aquela notícia sobre o fake app, né? Fake app, não, face app, que estava roubando os dados das pessoas. Enfim, é muito importante estar ligado nessa questão. Desaparecidos no Brasil, gente, o nosso país, assim, como que as pessoas desaparecem e a gente não tem mais notícias, as famílias não têm mais notícias do que acontecem com essas pessoas. O Brasil tem muitos desaparecidos no mundo. Desculpa, gente. O Brasil tem muitos desaparecidos na atualidade e sempre foi assim, não é algo novo, não, viu, gente? Desde os anos 70, 80, tem muitos registros de casos de desaparecimento no Brasil. Pretendo até trazer uma redação sobre isso para vocês. Escrevi uma ano passado relacionada a isso, e é um tema assim que foi até muito, muito especulado. Nossa, ano passado vai ser desaparecidos no Brasil e não foi, né? Mas ainda assim eu chuto como um tema quente também para esse ano. Pesquisar sobre isso e saber sobre os órgãos, sobre as ONGs que trabalham para tentar combater esse tipo de acontecimento. E violência sexual, né, gente, que está muito ligado à questão da violência urbana, como que, infelizmente, a cada 1 minuto, né, acho que a cada 2 minutos uma mulher é violentada no Brasil. É um índice, assim, alarmante, algo chocante, que realmente é muito, muito triste, né, de saber que, apesar da gente ter todo o conhecimento do quanto isso é ruim, das pessoas saberem, né, de tudo, assim, ainda assim há desrespeito, ainda assim há a questão de achar que você tem um direito sobre o corpo do outro, e como que isso, assim, é muito presente na nossa sociedade e como que as mulheres andam fazendo, né, tipo, para tentar deixar isso mais visível, né, de se pronunciar mais sobre o assunto, porque antes era algo muito velado, né, se você fala sobre violência sexual, era algo tipo, nossa, que absurdo, mas agora não é. Na verdade, nada, né, graças a Deus a gente tá conseguindo quebrar muitos tabus. E é importante muito também pesquisar sobre isso, sobre a questão dos tabus que ainda existem sobre violência sexual, como que em muitos países ela é tratada ainda como algo normal. Na Índia, por exemplo, né, é normal você violentar, digamos assim, uma pessoa, não é tratado como um crime. E é isso, gente. Tá sempre ligado a esses temas. Eu falei para vocês aqui alguns dos que eu acho que são bem, bem importantes esse ano. Não só para esse ano, mas para vários, né? Que é muito importante a gente estar ligado a isso no geral, para todos os vestibulares possíveis que você queira prestar. E, gente, anotem esses subtópicos que eu falei para vocês, pesquisem sobre eles, estejam atentos, tá? E vamos lá, que se Deus quiser, ó, um desses aqui vai ser o tema de redação do Enem. Se vocês pesquisarem, vocês vão estar afiados, vocês vão saber escrever, mesmo que não saiba muito sobre o tema. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiz aqui uma aula mais rapidinha com vocês.
mas assim, para conversar mesmo, mais como uma conversa para vocês estarem ligados. E pretendo trazer mais aulas assim, só que eu pretendo mudar o formato, talvez. Vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente, sair um pouquinho dos slides e ir para uma coisa mais dinâmica, que eu acredito que quanto mais dinâmico, quanto mais a pessoa conseguir passar de uma forma mais visual pra gente, fica mais fácil de entender, né? Eu sempre fui assim, e quando eu estudava para vestibular, nossa, eu aprendia muito quando eu via alguém fazendo, eu pretendo fazer isso nas próximas aulas. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima, até semana que vem.